Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini, capítulo 12 e final, perguntas e respostas. Pergunta: qual é o papel da paciência na demonstração? Resposta: se realmente voltarmos à consciência e sentirmos o clique, então saúde e harmonia aparecerão. Mas a demonstração da vida espiritual pode não vir de uma só vez e pode acontecer de não manifestar-se imediatamente. Lembro-me da experiência de Saulo de Tarso. Depois de anos de estudo, o Cristo veio a Saulo como uma luz ofuscante. Podemos pensar que, naquele momento, ele teria sido totalmente renovado. No entanto, foram mais 9 anos antes de ele começar a ir para a pregação. Ele passou 9 anos morando na Arábia, deixando a luz que veio naquele flash ofuscante se revelar e desdobrar-se. Nós também podemos ter um lampejo de luz, talvez sobre o assunto do suprimento, e a partir desse momento pode haver um aumento dia após dia e semana após semana, apenas o suficiente para que esse aumento nos mantenha prosseguindo. Se você considerar isso em termos de tempo, pode parecer um período muito longo antes que todo o quadro do suprimento se revele ou se desenvolva. Foi em 1932 que eu captei a visão de que Deus é o único princípio criativo e que todas essas outras ideias sobre pensamento errado e pecado não tinham nada a ver com cura ou suprimento. Mas foi só em 1946 que eu publiquei um livro e saí para ensinar esta verdade. Foram anos e anos de paciência exigidos enquanto esta nova consciência estava se formando e se renovando. É provável que nos tornemos impacientes por resultados e sintamos que, se recebermos um tratamento hoje, estaremos no céu amanhã. Provavelmente, quando alcançarmos a consciência do Cristo, todas as demonstrações serão instantâneas. Jesus disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João capítulo 4, 35. Mas não se esqueça também que 3 anos se passaram antes que Jesus pudesse, por fim, dizer: aquele que me viu, viu o Pai. Sabemos que quando ele tinha 12 anos de idade, ele já havia captado a luz interior, mas ele não começou seu ministério até estar com 30 anos de idade. Então, mesmo Jesus teve seus períodos de espera, dias, meses e anos, em que a paciência era necessária. Eu digo a todos que realizam este trabalho, sua consciência deve ser renovada. Você foi criado na crença de que aquilo que está aqui fora do mundo é realidade. E agora está lhe sendo dito que sua consciência é realidade. Você acha que pode alcançar toda a implicação dessa verdade durante uma noite? Você pode fazer isso intelectualmente, mas mais cedo ou mais tarde, alguém vai bater na porta e pedir-lhe para pagar uma conta que você não pode pagar, ou lembrar que você tem uma dor de cabeça. E então, você terá que começar a viver essa verdade. O que estamos fazendo não é criarmos milagres. Estamos renovando a consciência. Nós estamos morrendo diariamente. Estamos renascendo do Espírito e esse renascimento vem apenas com a paciência. Todas essas coisas que eu disse a você é verdade, mas você vai demonstrá-las se e conforme eles se tornem parte integrante da sua consciência. A consciência curativa do praticante é um estado de consciência que perdeu o medo do ódio
ou o amor ao erro. Isso é tudo que existe para a consciência do Cristo, que é sua consciência individual quando você não tem mais medo, ódio ou amor por qualquer erro, de qualquer nome ou natureza. Você pode abandonar esse medo, ódio ou amor da noite para o dia? Não. Você deve passar pelo processo de renascer, e isso requer paciência e perseverança. Você pode ter que ficar firme diante de uma aparência muito oposta. Pode ser em face de uma aparência muito persistente. E então, você terá que se firmar de novo e dizer: eu estou renascendo do Espírito, eu estou sendo renovado. Não vou mais temer, odiar ou amar aquilo que está fora de mim. Vou permanecer na verdade que sabe que a consciência é a lei para aquilo que está fora. É preciso paciência. Pergunta: você discutirá meditação? Resposta: quando você se volta para dentro da meditação, você pode nem sempre receber a resposta imediatamente. De fato, pode não haver nenhuma resposta para você receber naquele momento, mas a resposta estará lá mais tarde, para atender a qualquer situação que surja durante o dia. Quando eu medito de manhã, pode acontecer de nada em particular vir a mim, mesmo que eu sempre sinta uma sensação da presença. Mas 1 hora ou 8 horas depois, quando alguém telefona ou escreve, a resposta está lá. Minha constante meditação me mantém conscientemente uno com Deus, em unidade com o infinito. Isso me mantém constantemente no ponto em que o que eu preciso surge. Eu não tenho que meditar cada vez que um pedido de ajuda vem a mim, porque eu tenho meditado 20 horas entre as 24. É como manter uma linha aberta no painel de comando. Não importa quem ligue, a linha está aberta. É tudo uma questão de unificação. Essa é a razão pela qual eu reitero repetidas vezes: por favor, nunca empreenda qualquer coisa sem voltar-se para dentro, sentindo a sintonia que diz a você: não tenha medo, companheiro, eu estou aqui. Então saia e faça qualquer coisa que você tenha que fazer. A presença está lá e está contigo. Quanto mais você percebe sua união com Deus, mais harmonia de saúde, sucesso e prosperidade você experimenta. Este resumo não fará de você um excêntrico. Você continuará a curtir a vida como qualquer outra pessoa. Filmes, bons livros, boa música, boa comida e bons amigos. Mas você reconhecerá que é sua unidade consciente com Deus que traz sua saúde, harmonia e prosperidade. Eu nunca dou um tratamento no sentido comumente aceito pelo mundo. Meu único tratamento é uma unidade consciente com Deus. Se alguém ligar e disser: eu tenho um problema de desemprego ou saúde ou qualquer outra coisa, meu tratamento é uma unidade consciente com Deus. Nada menos que a unidade consciente com Deus fará isso. Pergunta: você discutirá a oração do Senhor? Resposta: há alguma discordância no mundo da igreja e entre os estudiosos da religião quanto à autenticidade da oração do Senhor. Alguns estudiosos não acreditam que Jesus tenha dado o Pai Nosso ao mundo, enquanto outros acreditam que ele o fez. A principal razão para essa dúvida é que a oração do Senhor não está de acordo, aparentemente, com o ensinamento do Mestre. O Mestre não ensinou que seria bom para nós pedir a Deus qualquer pão cotidiano. Ele ensinou: vosso Pai sabe de que coisas que tendes necessidade antes que peçais, e é de seu bom grado dar-vos o reino. Uma autoridade bíblica afirma que quando os tradutores chegaram àquela parte do Novo Testamento onde o discípulo disse: ensina-nos a orar,
O mestre não respondeu. Os estudiosos acreditam que algo foi perdido, e então, quando eles encontraram a página na qual o que é chamado de a oração foi escrita, eles a inseriram naquele lugar. Independentemente de o mestre ter nos dado ou não a oração do Senhor, não se esqueça que nela existem leis, assim como existem em todos os seus ensinamentos. Em outros lugares, assim como no Pai Nosso, ele ensinou a lei do perdão e, através dessa lei, nós perdoamos os nossos devedores, na proporção em que somos capazes de soltá-los e deixá-los ir. Nossa própria consciência se torna livre. Se partes da oração do Senhor, ou todas elas, têm significado para você, não importa se ou não era uma parte das palavras reais de Jesus. Tudo o que é verdade, independente de sua origem. Podemos ficar bem onde quer que nos encontremos. Pessoalmente, encontro muita sabedoria nesta passagem em particular. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pergunta: o praticante deve assumir a responsabilidade por um caso? Resposta: nossa atitude deve ser a mesma com um ser humano como seria com um cachorro, um gato ou um pássaro. A verdade que sabemos deve manifestar-se externamente na cura, seja qual for a condição. No entanto, só porque aceitamos a responsabilidade, não significa que devemos sempre sermos capazes de trazer a cura. Um ser humano difere de planta ou animais porque o ser humano tem a liberdade de escolha para determinar o seu próprio destino. Persistência em materialidade bruta pode enganar e afastar uma pessoa do desdobramento espiritual da saúde ou da riqueza por algum tempo. As pessoas que não se prestam à vida espiritual ou que insistem em apegar-se ao sentido material de existência, nem sempre podem responder à cura espiritual. Por quê? Porque se um paciente está tão longe da alma e está imerso nos sentidos, ele pode bloquear o trabalho do praticante. Quando eu digo que o praticante deve aceitar a responsabilidade, quero dizer da seguinte forma: se um indivíduo pedir ajuda, qual é a minha responsabilidade? É ver um ser humano que precisa de saúde ou reforma, ou não será melhor se afastar dessa imagem e dizer: não, Deus é a única realidade do ser, recusando-se assim a lutar contra a condição material ou tentar curá-la? No momento em que uma pessoa lhe pede ajuda e você olha para a sua condição humana, você está concordando que há uma doença ou um pecador. Então, depois de ter aceito a aparência como um fato, você tenta curá-lo através da mente. O verdadeiro tratamento é: meu reino não é deste mundo. Meu reino, reino espiritual, não é do mundo material, mortal. Não estou aqui para reformar ou curar um mortal. Eu devo desviar o olhar da mortalidade e contemplar o homem espiritual. Nesse sentido, então, é minha responsabilidade como praticante não aceitar a evidência dos sentidos, mesmo quando esta evidência testemunha um mortal doente ou moribundo. Essa é minha responsabilidade exclusiva. A responsabilidade do paciente é receptividade. Na medida do possível, ele deve estar disposto a desistir seu sentido material de existência para aceitar o espiritual. Ele não deve simplesmente estar disposto a ter perfeito um coração que foi diagnosticado como imperfeito, mas também estar disposto a voltar-se para esse sentido espiritual de viver, ao menos desejar a vida espiritual. Se ele não está disposto a desistir de seu senso mortal de existência, se ele quer se apegar a isso e olhar para o praticante como uma aspirina com a qual alivia a dor, o praticante pode falhar e o paciente pode falhar. O mestre ensinou que, se eles não acreditam ou aceitam você,
você deveria deixá-los. Pergunta: como alcançar uma convicção interna de fé? Resposta: o verdadeiro sentido da fé é uma transmissão de Deus de dentro de você. Peça fé como você pediria uma revelação de harmonia, saúde ou suprimento. Fé não é uma qualidade do ser humano. Fé é divina. Quando as pessoas têm uma fé que lhes vem do mundo exterior, não é realmente fé, é uma crença cega. Fé é de Deus, fé é compreensão. Você tem fé que 2 vezes 2 são 4 e isso não muda. Essa fé é baseada em sua compreensão das leis da matemática. Eu tenho fé que a lei de Deus é a única lei para o meu ser. Eu entendo porque essa lei funciona. Eu vi isso funcionar. Então, eu tenho fé nisso, como em 2 vezes 2 igualando 4. Deixe sua fé ser um Deus. Fé não, a sua fé. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Volte-se para dentro e deixe a fé vir. E quando ela vem de dentro, você está ancorado na rocha e nada mais o desviará. O sentido espiritual da vida vem de dentro. Seu sentido espiritual toca o reino de Deus e descobre que, no reino exterior, tudo o que é necessário para a demonstração é adicionado. Conforme você faz a sua transição da dependência do exterior para a dependência do interior, você está realmente voltando-se para o princípio criativo original da existência, que é a sua própria consciência. O mundo acredita que a mãe e o pai são os criadores de um filho, mas nenhum pai nunca criou um corpo. O estado de consciência daquela criança produziu seu próprio corpo. Do mesmo modo, seu estado particular de consciência e meu estado particular de consciência trouxeram os corpos que temos atualmente. Se uma criança fosse trazida desde o início com o conhecimento que estamos ganhando neste estudo, então ele não seria afetado por nenhuma das crenças humanas, seja de saúde, riqueza, guerra ou qualquer problema no mundo de hoje. Você aprende a conhecer o seu próprio ser apenas no grau em que você sabe o que é Deus. Deus é vida, sua vida. Deus é consciência, sua consciência. Você é alimentado, mantido e sustentado de dentro. Todas as crenças do mundo não têm poder ou jurisdição sobre você. Na medida em que você conscientemente aceita esta verdade e se permite receber tratamento, essas transmissões da verdade tomam forma dentro do seu próprio ser. Tudo o que estou dizendo aqui é um tratamento, é a verdade do ser fluindo. Deve haver um fluxo contínuo da verdade para fora, a partir do centro em você para a sua consciência externa. Isso é tratamento. Portanto, você deve sempre estar em um estado de receptividade. Em todos os meus escritos, observe quantas vezes eu digo: seja um estado de receptividade. Desenvolva um estado de receptividade. Desenvolva um ouvido atento. Por quê? Para se tornar receptivo à verdade, para que você possa ouvir a voz de Deus. O que tem a voz de Deus a dizer a você? Eu sou a tua vida, estou sempre contigo. Tudo o que eu tenho é teu. Isso é tratamento, isso é oração, isso é comunhão. Essa é a carne que o mundo não conhece. Essa é a substância de seus ossos, de sua carne, de seus músculos, de sua força e inteligência. Eu tenho carne para comer que não conheceis. O renascimento começa no momento em que você começa a ser alimentado por dentro. Não há nenhum tipo de comida material, nenhum tipo de vitamina que manterá seu eu pessoal aqui por muito tempo. Mas existe um pão, vinho e água. Existe uma substância divina
que é a sua própria consciência do ser. Isso irá reconstruir e levar você a um estado de desdobramento, de modo que daqui a 5 anos você vai olhar para trás e não se reconhecer. A harmonia do seu ser emana da sua própria consciência. Não adianta voltar atrás e culpar seu pai ou sua mãe. Não há nada de errado com o seu corpo que foi herdado. Se houver algo errado com o veículo externo, faça a correção através da sua percepção de que você não tem uma consciência pessoal para ser influenciada pelas crenças do mundo. Deus é a sua consciência e Deus é a substância do seu ser, do seu corpo e da sua casa. Esse tipo de tratamento não trará a percepção de que eu e o Pai somos um e que o lugar em que eu estou é Terra Santa? Tudo o que vem para você deve vir de dentro do seu próprio ser. Ou então o mestre estava totalmente errado quando ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Que razão existe para acreditar que há uma presença e um poder fora de sua própria consciência? Antes de Abraão ser, eu sou. Eis que estou sempre contigo até o fim do mundo. O erro começou em sua experiência? Isso nunca começou. Você simplesmente aceitou crenças universais e esse é o único erro que existe. Eu chamei isso de hipnotismo, uma crença universal em um poder ou presença à parte de Deus. Portanto, todo o bem até o fim do mundo está fluindo em e através de como você e como eu neste exato momento. Nenhum poder de fora pode entrar para corromper ou mentir. Nada pode entrar na minha consciência e assumir. Por quê? É Deus. Deus é minha consciência. E como poderia alguma coisa entrar no infinito? Existe alguma coisa fora do infinito? Deixe a verdade do Pai se revelar de dentro e você encontrará harmonia e paz. Você encontrará evolução e você encontrará reencarnação. Você encontrará um novo corpo sendo encarnado para você, um novo estado de consciência sendo desenvolvido para você. Você realmente será capaz de dizer: eu não sou o mesmo este ano como eu fui no último ano. Eu morri para crenças mortais. Eu renasci do Espírito. Mas ninguém pode fazer isso por você e ninguém pode entrar nisso por você. É um processo consciente que ocorre em sua consciência, e tudo o que acontece em sua consciência externaliza-se em sua experiência. Pergunta: quando você entra no silêncio, você sempre acha que deveria fazer afirmações sobre Deus? Resposta: não. Depende de onde você está na consciência. Quando você tenta entrar no silêncio, se você não toca imediatamente a consciência de Deus, então é sábio perceber Deus como vida, Deus como amor e assim por diante. E, em seguida, estabelecer-se na atitude de ouvir. Isso se aplica às minhas próprias meditações. Às vezes, quando entro em meditação, estou imediatamente nesta consciência e nada é necessário no caminho das declarações da verdade. Às vezes, quando eu sou chamado para um trabalho de cura, eu não posso obter a sensação de unidade por alguma razão ou outra. Então eu devo sentar-me mais ou menos por 1 hora, ou 2, ou 3, antes de atingir esse senso de unidade consciente. Não deixe nada nem ninguém, nunca, colocar você em uma rotina. Se você não sente a sua unidade, esteja disposto a trabalhar até você alcançá-la. Se você sente sua unidade, pode parar nesse segundo. Pergunta: nós temos corpos espirituais individuais? Resposta: nós temos um corpo espiritual. Paulo diz que somos todos membros deste corpo, mas o corpo é espiritual e é infinito na forma. Não tente medir o infinito pela sua ideia dele. Você está tentando pensar no corpo espiritual infinito em termos de tempo e espaço. Há apenas um corpo, assim como há apenas um sol nos céus. Quando você vê raios de sol,
isso é apenas a aparência. Há apenas um raio de sol, assim como há apenas um sol. Existe apenas um corpo. É um corpo espiritual e é infinitamente manifesto. Pergunta: como você deixa seu paciente confortável quando é chamado para o tratamento? Resposta: você não deixa. Você se liga a Deus e deixa Deus confortar o paciente. Não importa quem é seu paciente. Se você alcançar sua unidade consciente com Deus e sente isso, o paciente está bem. Ele vai deixar você saber que ele está curado. Pergunta: Jesus quebrou a lei do karma? Resposta: sim, e você pode quebrar a lei do karma, mas isso não significa que não exista. Quando Jesus indicou que, como você semeia, assim você deve colher, ele estava se referindo à lei do karma. Karma diz que qualquer que seja seu pensamento ou sua conduta hoje, você colherá amanhã, no próximo ano ou na sua próxima vida. Mas você pode quebrar essa lei. Você pode quebrá-la voltando-se e vivendo de novo através do arrependimento. Se uma pessoa está pecando e depois tem uma visão espiritual, a vida anterior desaparece, saiu de sua consciência. Ela quebrou a lei da causa e efeito. Com aquela vida passada eliminada, não pode mais haver efeito algum nisso. A palavra karma é apenas uma palavra oriental para uma lei universal, a lei de causa e efeito. Jesus quebrou a lei do karma. Sempre que ele curou um homem doente, ele quebrou a lei do karma. Toda vez que um metafísico cura um caso, ele está rompendo a lei do karma, não para o mundo. Jesus a quebrou, mas para si mesmo, embora sua demonstração seja a nossa garantia. Você vive de maneira diferente de seu companheiro se você conhece a lei espiritual. Se você vive de acordo com a lei divina, você não pode pecar. Um pecado é a violação de um princípio. Quando você está vivendo de acordo com o princípio e quando você está vivendo em um estado de consciência espiritual, você não precisa dos 10 mandamentos. Você não precisa das leis aprovadas contra roubar, se você está vivendo de acordo com o princípio. Você não precisa de leis contra regras de trânsito. Quando você tem amor no coração, você não pode dirigir além de um limite que seja seguro para todos os outros que dirigem na mesma rodovia. Precisamos ler as Escrituras à luz do que, porquê e quando. Moisés levou os hebreus que viviam como escravos sob o faraó, sem educação ou cultura, para fora do Egito. Ele os conduziu pelo deserto e descobriu que, de repente, eles estavam vivendo como feras selvagens e que eles precisavam de regulamentos específicos e penalidades pela violação destes regulamentos. Nesta luz, portanto, os eventos das Escrituras adquirem um novo significado. Nós podemos ver a razão para os 10 mandamentos serem dados aos hebreus como eram então. Quando chegamos ao Sermão da Montanha, nos é dito que os puros de coração verão a Deus. Isto não diz nada sobre ser bom, mas apenas ser puro de coração, puro em consciência, puro em convicção. Se você é realmente puro por convicção e não com o propósito de recompensa, mas porque você não tem outro sentido, nenhuma outra consciência além da pureza, então você está realmente aproximando-se da consciência espiritual. Pergunta: que qualificações deve ter uma pessoa que não está interessada em assuntos espirituais para obter o benefício do tratamento? Resposta: ela ainda tem o direito ao tratamento. Pode ser exatamente o que está empurrando-a para a espiritualidade. Como um homem poderá saber algo sobre aquilo de que ele não sabe nada? Normalmente, ele é movido pelo pecado, doença ou falta.
é isso o que está impulsionando, e isso então é o que o leva ao mundo espiritual, onde ele encontra a cura. Agora, a única razão pela qual ele pensou em um ensinamento espiritual foi para essa cura, não por causa de sua consciência espiritual. Pode ser, no entanto, que através de uma cura, algum grau de espiritualidade seja aberto em sua consciência e, a partir de então, ele comece a ascensão no caminho espiritual. Por outro lado, pode ser que ele continue totalmente intocado pela cura, e quando estiver doente novamente, ele voltará apenas para outra cura. Pode ser que o seu ser precise ser curado de 3 a 5 vezes antes de ele ser tocado. Então, de repente, quando uma dessas curas ocorre, ele começa sua ascensão. Não devemos olhar para a cena humana e tentar curá-la e reformá-la. Nós não levamos em consideração o fato de que uma pessoa é católica, judia ou protestante. Jesus curou a todos, e isso é porque entramos em prisões. Sabemos que estamos indo entre pessoas que cometeram sérias ofensas, mas devemos ir mesmo assim. A maioria dessas pessoas não pensa em espiritualidade. Elas têm em mente apenas tentar se livrar de alguma dor ou discórdia, ou tentar fazer um contato que os ajudará a sair da prisão. Seus motivos são totalmente egoístas, mas foi através da minha experiência trabalhando espiritualmente com prisioneiros que descobri a fundação de todo o trabalho que estou fazendo agora. A verdade básica de qualquer ensinamento espiritual é que Deus é a mente do indivíduo. Deus é sua vida, sua alma. Não é nossa função julgar se aqueles que nos pedem ajuda querem pães e peixes, a cura pela cura. Nossa função é varrer a imagem humana e dizer: não há nada aí além de Deus. Nesse nível de consciência, mesmo que o paciente diga: eu estou pior, ou continue a dizer: eu estou morrendo, nossa função não é tentar ajudar um ser humano, mas olhar através dessa imagem e dizer: não há nada aí além de Deus, a realidade divina do ser. Mesmo quando as pessoas chegam a um ensinamento espiritual, somente por uma cura, eu creio que é Deus trazendo-as para ele. Algum dia a verdade brotará. A cura é apenas uma questão de consciência. Um dos problemas que temos é que as pessoas querem usar a verdade espiritual para a cura, mas elas continuam direto no velho modo de viver. E em vez de dizerem: eu vi esta cura, agora você me mostrará como foi feita? O que devo fazer? Nós, neste trabalho, não estamos tentando construir reputações para nós mesmos como profissionais de sucesso com uma grande prática. Pelo contrário, estamos tentando mostrar o princípio que está disponível para qualquer um, se ele desenvolver sua consciência. A atitude ideal para qualquer estudante ou praticante neste trabalho de cura é dar ao paciente algum tipo de verdade que ele possa levar com ele, de modo que ele vai entender algo sobre isso, e depois continuar a dar-lhe a verdade, tanto quanto ele for capaz de levá-la. Pergunta: é necessário que uma pessoa deseje se curar? Se não, podemos ajudá-lo? Resposta: você pode, às vezes. Se você poderá sempre fazer isso, eu não seria capaz de dizer. Eu não tenho visto isso feito em muitos casos em uma escala completa, mas isso pode ser feito às vezes. Se eu soubesse que um membro da minha família ou um amigo, mesmo que não estivesse interessado nesse trabalho, iria atravessar tempos difíceis, eu faria o trabalho com a ideia de tirá-lo da situação particular e, provavelmente, abrir sua consciência para a verdade. Mas, se seria sempre bem-sucedido, eu não sei. Muitas vezes ele não pode obter o benefício quando sua mente está fechada para isso. Minha posição é que eu lhe daria o benefício de toda a verdade que conheço, mesmo que parecesse não ter efeito.
No entanto, nesse caso, eu não consideraria um praticante responsável pelos resultados. Só podemos fazer o melhor que pudermos, e se houver alguma receptividade, a cura virá. Pergunta: podemos dar ajuda aos mortos? Resposta: aconteceu alguma coisa com eles? Será que não estamos dando ajuda a nós mesmos a respeito deles? Eles não reclamam de nada de errado com eles. Eles podem nem saber que nós pensamos que eles morreram. Eles podem não ter ideia de que morreram. E eles não têm. O céu proíbe que alguém jamais morra. Seria prova de que não há Deus. Deus é a vida eterna e a vida é sua. Nada pode acontecer a essa vida. Não. Uma coisa que você é sempre consciente é que você não pode morrer. Você nunca acreditará que morreu. Você pode achar que você vai morrer, mas nunca chegará ao lugar da morte. E aqueles que não estão mais conosco, só para o nosso sentido é que é assim. Nós somos aqueles que são cegos e por isso não os vemos. Nós não temos que ajudá-los. Eles estão bem agora. Nós nos elevamos ao ponto de perceber que eles já estão na consciência de Deus. Eles sabem disto. Somos nós que acreditamos que eles estão mortos. E somos nós que precisamos de tratamento. Se pudéssemos ter nos dado tratamento suficiente antes de aceitarmos sua passagem, nós poderíamos ter evitado isso. Quando um praticante impede a passagem, é isso que acontece. Ele elevou-se ao nível em que ele sabe que a morte não é uma possibilidade. Ele sabe que nunca houve perigo para um paciente. Ele sabe que a única coisa para lidar é a crença de que alguém pode morrer. Ele sabe que a vida é eterna. Não podemos chegar a nenhum grau do ser, corpo ou do universo espiritual por uma avaliação da cena humana. Lembre-se sempre disto. Nunca olhe para a cena humana e tente julgar a realidade espiritual. Você pode olhar para um cemitério e dizer: há morte. Você pode olhar para os hospitais e ter certeza de que há doença. Mas se você quiser saber a verdade, fique quieto dentro do seu próprio ser e deixe que Deus lhe revele a verdade espiritual. Então, você vai descobrir que, na história da realidade, nunca houve pecado, doença, morte, falta ou limitação. Aqueles que acreditam no espiritualismo estão convencidos de que a morte acontece. Eles dizem que a vida é eterna, mas eles estão falando de uma vida após a morte. No espiritualismo, não há vida eterna na Terra, não há corpo que seja imortal. O espiritualista deve primeiro aceitar a morte do corpo, isto é, um estado transitório chamado morte, a fim de manifestar a vida eterna. Nosso sentido de vida eterna não tem nada a ver com a vida após a morte. Nosso sentido de pré-existência não tem nada a ver com a vida antes do nascimento. Nosso senso de pré-existência da imortalidade, da vida eterna, não tem nada a ver com o tempo ou o espaço. Tem a ver com o agora. Agora somos nós os filhos de Deus. Agora eu sou a vida eterna. No agora não há passado, não há presente, não há futuro. Há sim apenas o desdobramento contínuo da consciência, da mesma maneira que passamos da escola infantil ao ensino fundamental e depois para o ensino médio e à faculdade. É apenas uma consciência em desdobramento, e nela não há passado e não há futuro, quando olhamos para ele em sua plenitude. É possível, então, receber comunicações daqueles que, para os sentidos, morreram, passaram adiante? Certamente, desde que eles não tenham passado adiante. Eles estão bem aqui onde sempre estiveram. Eles são sempre uma parte da nossa consciência. Se alguma vez você entrou em acordo com o ensino de Jesus Cristo, que é a imortalidade e a vida eterna, você nunca acreditará que alguém tenha morrido, ou deixado a consciência, ou deixado a sua consciência. Será como a mulher que diz: meu marido está na China. Ela não está de luto por isso.
ela continua a gostar da sua integridade, bondade e cultura. Só porque ele está fora da sua visão física, isso significa morte ou separação? Significa apenas que ele está fora da visão física. Mesmo que ela não o veja diariamente, ela não sente tristeza por causa de sua convicção de que ele ainda está com ela. Então, à medida que você se eleva mais e mais, percebe mais e mais que não há morte. Então, não há diferença se, por algum motivo, o seu ente querido tenha saído de sua vista. Você não vai sentir uma sensação de separação. Você ainda terá a sensação de sua presença. Todo o segredo está na sua capacidade de entender que existimos como estados de consciência. Se eu estou em sua consciência agora, posso continuar a ser parte da sua consciência, esteja eu em Los Angeles ou em Nova York, ou sentado em sua sala de estar. E você pode ser uma parte da minha. Com essa compreensão, não há razão para não podermos nos comunicar uns com os outros, mesmo à distância, se houver alguma ocasião para isso. Tenho certeza de que muitos de vocês já tiveram exatamente essa experiência. Aquilo que chamamos de mãe, pai ou filho é realmente Deus, é a vida eterna manifestada. Como Deus pode morrer? Como pode a mente que estava em Cristo Jesus ir a algum lugar? Ela é sempre o ser onipresente. A própria morte baseia-se na crença de que os seres humanos nasceram em algum ponto no tempo. Estamos refutando isso através da sabedoria espiritual. Qual é o grande segredo da cura espiritual? É que somos um ser espiritual infinito e individual. Então, a morte, existe uma passagem? Não, não, não. Qualquer sentido que possamos ter de uma morte ou de um passar adiante é a nossa aceitação de uma crença universalmente imposta. Isso é tudo. Comece a entender que Deus é sua esposa, seu marido e seus filhos. Em outras palavras, a vida eterna que se faz manifesta é a única pessoa que você conhece. Você deve fazer isso no tratamento. Então, por que não pensar assim sobre aqueles intimamente relacionados a você? A morte é baseada na crença de que você e eu somos seres humanos e que nascemos em algum momento do tempo. A vida eterna é baseada na revelação espiritual de que você e eu somos a vida eterna. Antes de Abraão ser, eu sou. Até o fim do mundo, eu estou com você. Como você pode conciliar a morte ou passagem ou separação com tal garantia? Desde que isso é verdade, por que não é possível para Jesus aparecer para aqueles que estão em sintonia ou que são um com o seu estado de consciência? Por que ele não poderia aparecer, mesmo em forma física, no sentido de ser uma presença e proteção divinas? Por que Moisés não deve aparecer àqueles da fé judaica se esse é o seu conceito de poder divino? Por que Jesus foi capacitado a fazer a demonstração no Monte da Transfiguração? Como foi possível trazer de volta Moisés e Elias? Eles não tinham ido a nenhum lugar. Eles nunca foram seres humanos que morreram. Eles sempre foram a própria consciência divina manifestada e expressa individualmente. Se você quer demonstrar saúde e harmonia para si mesmo ou para seus entes queridos, a vida imortal para você e para eles, desista da crença de que sua esposa, seu marido ou seus filhos são seres humanos. Comece a aceitar aquilo que você deve usar em seu tratamento. E isso é que você é o Cristo de Deus. Você é imortal e eterno. Comece a acreditar nisso sobre você e sua família. Você já fez um tratamento sem declaração de que seu paciente é imortal? Que é eterno e é a manifestação de Deus? Isso não está incluído em todos os tratamentos? Como pode a manifestação eterna de Deus morrer? A única morte, então, é a nossa aceitação da crença universal de que somos seres humanos. Desde então, nós continuamos a aceitar o resto da crença de que temos 70 anos para viver sobre a lei das Escrituras,
ou de 74 a 77 anos para viver, de acordo com a estatística de seguro. Nós trazemos a nós mesmos sob essas crenças universais pela aceitação delas como lei. Mas à medida que você ganha a convicção de que as palavras que você usa no tratamento são verdadeiras, se você realmente pode ganhar a convicção de que eu sou a vida eterna, que tudo o que Deus é, eu sou, como pode haver uma morte? Morte será a última coisa a ser superada, e a única maneira de ser superada é quando você analisa seu tratamento e diz: eu realmente acredito ou estou apenas dizendo isso? Quando você aceita a verdade da eternidade e infinitude do seu ser, você não pode viver sobre a crença da morte. Vamos pensar agora em termos de Deus como verdade e ver que nova ideia sobre o seu ser individual será revelada a você. Se pensarmos em Deus como verdade, e se pensarmos em nós mesmos como a manifestação ou a revelação ou desdobramento dessa verdade, podemos ao mesmo tempo pensar em nós mesmos em termos de viver ou morrer? A verdade pode morrer? Então, nós não temos pensado em Deus como algum tipo de ser limitado? E em nós mesmos como algum tipo de ser humano? Vamos tomar essa ideia e refletir sobre o que realmente significa saber que Deus é a verdade e o que Jesus quis dizer quando disse: eu sou a verdade. Porque se você pode entender a verdade do ser, você nunca mais será perturbado pela ideia de mortalidade. Você não conhecerá tal coisa em sua vida como a morte. Não há nada limitado sobre Deus, verdade. Portanto, não há nada de natureza pessoal ou limitada sobre a verdade infinita e individual. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Como verdade, você não pode ficar confinado no tempo, lugar ou espaço. E você é a verdade. Você está seguindo o ensinamento do Mestre, Jesus Cristo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eis que eu, a verdade, estarei com você até o fim do mundo. Como verdade, você não pode ser limitado em forma ou expressão. Como verdade infinita, não há nada fora de seu próprio ser para agir sobre você para o bem ou para o mal, de modo algum. Todo poder, lei, causa e efeito são a manifestação e atividade do seu próprio ser aparecendo como seu universo. Isso é o que você é quando você está declarando: eu sou a verdade, eu sou vida eterna, eu sou alma, eu sou espírito. Tudo o que Deus é, eu sou. Feche os olhos e diga: eu. Então, lembre-se que aos 6 anos de idade, você poderia ter fechado os seus olhos e dizer: eu. Exatamente da mesma maneira em que você está dizendo agora, e teria sido o mesmo eu que você está falando neste momento. Esse eu nunca mudou e nunca mudará, e nunca morrerá, mas se desdobrará infinitamente. Se você permitir que seu corpo caia, eu, consciência, estarei bem ali atrás, assistindo. Tendo um vislumbre de si mesmo como verdade, você destruirá todo o senso de discórdia, desarmonia, problemas de saúde e sepultura. Da mesma forma, é assim que se compreende a afirmação: eu sou a luz do mundo. Você pode pensar em uma luz se tornando escura, ou morrendo, ou desmaiando? Ou indo a algum lugar? Tome a palavra em meditação e veja-se como luz. Não mais, então, você aceitará uma sensação de limitação. Entendendo-nos como verdade e como luz, obtemos uma ideia inteiramente nova do eu. Então, em vez de nos preocuparmos com a aparência, nos afastaremos dela e ganharemos a ideia espiritual que é a luz do mundo. Não podemos reformar, curar ou mudar o que a mente humana pensa de si mesma. Não tente melhorar o velho conceito de si mesmo. Em vez disso,
Ganhe a nova ideia que Jesus nos deu 2000 anos atrás. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como você pode destruir tudo isso? Pergunta: por que uma pessoa deveria estar no topo da montanha e depois nas profundezas? Resposta: essas experiências de altos e baixos são naturais. Nunca na história do mundo alguém esteve no topo da montanha e ficou somente lá. Até mesmo Jesus, em um momento, teve que retirar-se por 40 dias. Mas através do estudo e prática de meditação e da vida inspiradora, você aborda um nível que não é o topo de montanha, mas é um lugar de alto entendimento. Os graus de altos e baixos são o resultado de nossas experiências humanas e a consciência que devemos alcançar é aquela que não reage às experiências humanas subindo muito alto, nem descendo muito baixo. A consciência crística que Jesus teve não era deste mundo. E, mesmo não sendo deste mundo, operou como sua experiência humana. Seu estado de consciência tornou-se atuante como consciência individual e poderia ser aplicado às coisas deste mundo, embora ele mesmo tenha dito que seu reino não era deste mundo. O místico hindu pode deixar seu corpo morrer e pode chamar isso de demonstração espiritual, na medida em que o reino dele não é deste mundo. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e, portanto, eu levanto meu corpo até aquela consciência onde meu reino está, e eu mostro meu corpo como um corpo espiritual. Esta grande verdade é a iluminação. Este é um mundo de realidade. Aqui está o mundo da realidade. Aqui e agora está o reino de Deus. Isto não é uma ilusão. Isso é o reino de Deus. A maneira como olhamos para isso, o que vemos através dos nossos olhos, essa é a ilusão. Mas o mundo em si é a realidade. É por isso que não curamos ou melhoramos isso. Nós apenas mudamos nosso conceito disso, porque em si é perfeito aqui e agora. Você é o próprio Cristo de Deus, a própria vida de Deus manifestada. Nós vemos você através dos olhos do conceito humano, imperfeito, mas você é perfeito. Um místico hindu olha para essa ilusão, fecha os olhos e diz: isso não é realidade, mas isso não é correto. Isso que você vê não é ilusão. A ilusão é a maneira como você a vê. Quando você vê uma ferrovia, isso não é uma ilusão. A ilusão está em ver os trilhos se unindo no horizonte. Mas os trilhos, eles mesmos, são muito reais. Você não é ilusão. Você é a presença de Deus. Mas o que nós estamos vendo com os nossos olhos é ilusão. Estamos vendo um conceito ilusório de você. Então, o que nós temos que mudar? Você ou o nosso conceito de você? O místico hindu diz: este mundo é ilusão, então eu não me importo em curar o corpo. Mas o corpo não é ilusão, é o templo de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Nunca nos esqueçamos disto. Este é o universo espiritual. Este é o reino de Deus, e a ilusão não é este mundo, mas o conceito universal deste mundo. O único lugar que este conceito deve e pode ser mudado está no pensamento dos praticantes. Quando o conceito é curado no pensamento do praticante, o paciente responde: por quê? Porque o pensamento do praticante é o único lugar onde ele pode observar a ilusão. Quando chegamos a um desejo de entender o reino espiritual, podemos esperar ver o aumento da compreensão tomar forma como condições melhores. Nós entramos e pedimos o reino espiritual e então aparece exteriormente aqui e agora. Quando não aparece, é porque a sua visão interior ainda não foi mudada. A luz do Cristo ainda não o tocou. Vejam o mundo como espírito. Ver isto como matéria é a ilusão. O mundo não é matéria.
Isto é um universo espiritual. Pecado e doença não são fatalidades. Eles são ilusão ou conceito mortal. Uma vez que você vê isso, você nunca mais vai tentar curar o lado de fora como se realmente fosse algo que você pudesse curar. Pergunta: você vai falar sobre gratidão? Resposta: a gratidão tem sido muito enfatizada no sentido de ser grato pelas curas e pela ajuda. Quando a gratidão é entendida corretamente, é uma parte importante disto, ou de qualquer ensino espiritual. Em nossa ignorância humana, vemos pecado, morte, falta, doença e limitação. Através do nosso estado de consciência iluminado, vemos a realidade como ela é. Seria uma pessoa triste, de fato, quem não tem um senso de gratidão por qualquer coisa ou quem quer que seja que o levante até ver a realidade. Eu já falei disso antes, ao falar do dízimo, que onde o dízimo ou a gratidão são expressos na esperança de uma recompensa, é uma farsa. Quando a gratidão ou dízimo tem a ver com a expectativa de algum bem no futuro, então é inútil. Mas quando a gratidão é expressa ou o dízimo é praticado por ter recebido uma iluminação ou por uma certa medida de compreensão que tenha chegado ou uma melhoria que veio através da compreensão, então é gratidão verdadeira. Quando uma pessoa dá dízimo de sua renda em 10, 5 ou mesmo 1%, por um puro senso de gratidão pelo que ele recebeu de luz e a manifestação dessa luz em sua experiência externa, esse sentimento de gratidão é espiritual em qualidade. Mas quando a gratidão é tingida com um sentimento de egoísmo no sentido de se eu sou grato o suficiente e pago o suficiente, o bem virá para mim. Então essa gratidão é loucura e talvez fosse melhor não ser expressa. A gratidão, especialmente quando expressa no dízimo, tem outro significado. Quando uma pessoa pode tirar uma porcentagem de seus ganhos e dizer: isso não veio de mim, isso é parte do que Deus está gastando para a sua própria atividade. Eu sou meramente o agente de transferência para isso. Aquela sensação de dízimo e gratidão logo se revela como ganhos, oportunidades e renda melhores. O dia está chegando quando não apenas daremos à nossa igreja ou atividade espiritual alguma parte de nossa renda, sentindo que somos os agentes de transferência para o apoio de Deus de sua própria atividade, mas nós deveremos tomar essa mesma atitude com respeito a toda demanda que é feita sobre nós. Se uma demanda é feita em cima de nós para o apoio de nossa família, para um presente, para alguém em seu aniversário, por algum ato de caridade, ou mesmo para o nosso imposto de renda, e se podemos pegar a ideia de que essa demanda não está sendo feita sobre nós como uma pessoa ou por nossa renda, mas que é feito para Cristo, para o qual nós somos, atuando como o agente de transferência, vamos encontrar abundância fluindo para nós e para fora de nós. O suprimento aparece de muitos caminhos para satisfazer essas necessidades. Nunca devemos aceitar qualquer demanda como sendo feita sobre você ou sobre mim como pessoa, mais do que nós aceitaríamos uma demanda sobre nós pessoalmente para a cura. Quando você pede a um praticante uma cura, você sabe que ele não está lhe dando nada de si mesmo. Ele simplesmente descansa em sua compreensão ou estado de consciência espiritual, que então aparece como cura do corpo ou da mente. Da mesma forma, o dinheiro não é menos espiritual que a verdade. Se uma vez podemos ver que Deus é a substância subjacente de tudo o que está aparecendo à nossa consciência, que tudo o que existe é a nossa consciência se desdobrando, revelando-se em forma individual, por que não o dinheiro ser tão infinito e tão abundante quanto as folhas das árvores? O ponto que estamos enfatizando é que Deus é a consciência do indivíduo,
e que a consciência está desdobrando a infinitude de seu próprio ser como pessoa, lugar ou coisa. Isso é tudo, sua consciência se desdobrando. Se entendermos isso, e se não definimos nada dizendo isso é material ou aquilo é material, e se uma vez chegarmos a perceber que Deus, nossa consciência individual, é infinito e é tão infinito em expressar e manifestar dinheiro quanto o que está crescendo em nossos jardins, nesse grau nós superaremos qualquer senso de limitação em nossas finanças. Vamos esclarecer essas coisas. Vamos eliminar a crença de que uma parte do nosso mundo é espiritual e outra é material. A mesma coisa se aplica ao corpo. Vamos voltar para Jesus, ensinando que Deus é a mente, alma e vida de todos os seres e que o corpo é uma forma de vida. Se o corpo é isso, então pães e peixes também são formas daquela vida, e assim é o ouro nas bocas dos peixes. Gradualmente, então, chegamos à realização do espírito como a única substância. É uma espécie de choque para a mente humana dizer que dinheiro e batatas e pedras são espirituais. No entanto, à medida que absorvemos essa verdade, devemos nos acostumar com a ideia de que, se Deus é consciência e Deus é infinito, então a consciência é infinita. Tudo o que existe deve existir como forma ou formação da consciência, de modo que deve ser tão espiritual quanto a própria consciência, deve ser tão infinito, tão eterno, tão onipresente. À medida que adquirimos essa percepção, trazemos o corpo como Jesus fez e dizemos: eu não sou um fantasma, sou eu, consciência, aparecendo com o meu mesmo corpo. Coloque a mão e sinta a ferida da lança. É o mesmo corpo. Se você concorda que o corpo de Jesus, o corpo do Cristo, é espiritual, você terá que concordar que qualquer corpo, independente de sua forma, é espírito, consciência e, portanto, infinito. Com essa aceitação e percepção, você descobre que o corpo está sendo constantemente renovado. Em vez de ser um pedaço de matéria desgastando, é consciência continuamente se desdobrando e revelando-se a si mesma. O corpo é renovado minuto a minuto, à medida que ganhamos a consciência de que Deus é a consciência do indivíduo e que a consciência está sempre se desdobrando e revelando-se em e como formas individuais. Essa percepção revela a imortalidade do corpo. Eu e meu Pai somos um. Espírito e corpo são um. Quando entendemos a unidade e vemos que nosso corpo é nossa consciência formada, então superamos a crença mesmérica do mundo sobre o corpo. Nós, como consciência, mantemos nosso corpo em saúde, harmonia e juventude. Não haverá envelhecimento na percepção de que a mente e o corpo são um. Estamos lidando com Deus que é um. Nós estamos lidando com Deus como consciência. O corpo deve ser tão infinito quanto a consciência. É material esta consciência? Não. Então não pode ser dividida. Você não pode pegar o espírito e medi-lo em uma forma material. Você deve elevar a consciência mais para dentro da ideia espiritual, entrando em meditação. Devemos superar a crença da finitude e dos números. Não há números em Deus. Há, sim, apenas um número. Nós devemos ver o que significa ter infinitas formas e variedades do um. Nós devemos ver a unidade infinitamente formada. Não devemos ver o corpo como algo separado. Nós devemos alcançar um sentido espiritual do corpo através da meditação. Pergunta: quais são as técnicas de meditação? Resposta: a única técnica que funciona para mim é não prestar atenção a nenhum pensamento que vem e vai. Deixe-os vir e deixe-os ir, não honrando-os com sua atenção. Eles são pensamentos do mundo.
Sente-se com a sua mente centrada na pergunta: o que é Deus? E mantenha-a aí. Se os pensamentos perturbam ou se intrometem, traga sua mente suavemente de volta à sua pergunta. Seus períodos de meditação se desdobrarão, se desenvolverão e crescerão com a prática. Faça uma pergunta em sua meditação: o que é Deus? O que é o Cristo? O que é homem espiritual? Qual é o sentido espiritual de suprimento? O que é o sentido espiritual da harmonia ou da paz? Pergunta: quando você está meditando, você usa afirmações positivas ou você permanece em silêncio, mantendo o pensamento em alguma pergunta ou em uma única ideia? Resposta: quando meditar, faça uma pergunta e pondere. Enquanto você pensa, de repente, você sente a si mesmo na consciência de Deus. A partir desse momento, ouça. A meditação real é apenas ouvir. Tudo o que o resto é para o propósito de chegar a esse ponto de escuta. Quando você está escutando, você está meditando. O objeto da meditação é abrir a consciência para Deus. Não há outro objeto. Nós não meditamos com o objetivo de ver ou ouvir alguma coisa. É verdade que muitas vezes uma declaração vem a nós, ou uma luz que seja vista. Às vezes também, uma pessoa é completamente cercada por luz, ou ele encontra seu quarto cheio de luz. Pode ser que ele receba uma comunicação direta em linguagem bíblica ou metafísica, ou de alguma forma absolutamente original para si mesmo. Mas nada disso é necessário. Deixe-me explicar isso novamente, porque a meditação é tão importante nesse trabalho. Todo o objeto da meditação é abrir a consciência. Você não precisa experimentar nenhum fenômeno oculto. A única razão pela qual temos um processo de meditação é porque no nosso mundo ocidental, muito poucas pessoas foram ensinadas a se voltarem para Deus, ficarem quietas e ouvirem a Deus. Estamos tentando, através da meditação, reverter essa situação. Estamos tentando aprender a dizer, como fez Jesus: eu, de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. A técnica de meditação é o processo pelo qual nós abrimos nossa consciência e deixamos o Pai entrar e assumir o controle. Não há virtude em dizer: o Pai faz as obras, se você não tem um Pai para fazê-las. As condições melhoradas no mundo exterior são a resposta direta à abertura de sua consciência, pedindo ao Pai para entrar. O Pai não precisa fluir com palavras. Nem sempre tenho resposta em palavras. Às vezes é apenas um sentimento. Eu sei, então, que o Pai está lá. Qualquer coisa que transmita o sentimento da presença de Deus é tudo o que é necessário. Às vezes esse silêncio dura apenas 1 minuto ou meio minuto. Depois de ter meditado por algum tempo e ter aprendido a voltar-se para a orientação divina, você pode achar que a meditação se tornou habitual e que você não precisa se sentar para meditar antes de dirigir seu automóvel, caminhar até o escritório, limpar a casa ou atender a qualquer negócio que aparece. Tudo o que você precisa fazer é olhar para cima e sorrir, e descubra que isso abre sua consciência. No início, pode não funcionar tão rapidamente. Então, nós usamos esse processo de meditação para limpar o caminho. Depois de chegar a esta segunda etapa, não é necessário então parar e sentar-se tantas vezes para a meditação. É o suficiente para manter esse ouvido de escuta aberto. Eu sempre enfatizei: não faça leituras demais. Quando você chega a uma passagem que se destaca no que quer que seja que você esteja lendo, sente-se e medite sobre isso. Pondere sobre isso. Obtenha o significado interno disso. Precisamos de iluminação interior em relação ao mundo exterior. Quando abrimos nossa consciência, nós o vemos como é.
nós não mudamos isso. O mundo exterior já é espiritual e perfeito, já é a manifestação da consciência, mas estamos vendo através de um vidro sombriamente. Conforme a iluminação vem a nós e nós vemos com visão interior, deixamos de estar entre aqueles que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. Nossos olhos interiores começam a discernir a realidade. Nada muda no mundo. O mesmo velho mundo continua, mas agora de uma maneira mais harmoniosa. Nós não vemos o que o mundo chama de anjos correndo por aí, mas as pessoas que encontramos são anjos para nós e, então, nos tornamos anjos para elas. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você. Isso não é literalmente verdade, mas a verdade é que você é o reino de Deus. Veja o reino de Deus como consciência e como consciência formada. Não é nem externa e nem interna, é ambos. Em certo sentido, certamente está aparecendo externamente, como, por exemplo, nas pessoas que estão aparecendo para nós. Mas, espiritualmente, elas não são externas a nós. Elas são uma parte de nossa própria consciência? Ou de que outra forma estaríamos cientes delas? Estamos vivendo no que parece ser dois mundos, o humano e o espiritual. Somos informados que estamos neste mundo, mas não somos dele. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que o mal seja tirado do seu conceito, que o erro seja tirado do seu conceito. A consciência não pode ser confinada em nada e ser infinita. Então, na verdade, a consciência sendo infinita é a entrada e a saída de tudo que existe. Então, essa consciência está sempre sendo manifestada como criação. Está nisso, é disso, é como isso. Mas, na verdade, é consciência aparecendo. É como se pudéssemos pegar essa sala cheia de ar e fazer formas fora do ar. Essas formas ainda seriam ar e não estariam dentro ou fora do ar. Literalmente, seriam formas de ar. Assim é com a consciência. Consciência é uma substância infinita. Porque a consciência é infinita, suas formações que nós chamamos criação devem aparecer infinitamente, porque a própria substância de que elas são formadas é infinita. Isso não é verdade sobre a mente de um compositor? Não é a sua consciência da música aparecendo em infinitas combinações de notas? A consciência de um matemático não aparece em infinidade de números e combinações de números e fórmulas? Ou o artista pintando com centenas e milhares de ações uma infinidade de conhecimento artístico aparecendo como pinturas? O mesmo é verdade sobre essas palavras que você está lendo, ouvindo. Eles não são a própria consciência da verdade em si mesma, aparecendo numa infinidade de palavras, frases, declarações, exemplos, parábolas e ilustrações? Essa mesma consciência da verdade pode continuar a escrever centenas, milhares de livros se o egoísmo não entrar para fazer o escritor pensar que ele é que está fazendo isso por si mesmo. Contanto que eu possa manter minha consciência aberta à unidade da mente e deixar fluir, não há limite para os livros que podem ser escritos sobre o assunto da verdade. A verdade, sendo infinita, deve ser infinitamente expressa. É melhor deixar a verdade se desdobrar como sua consciência, em vez de abordar este estudo a partir de um ponto de vista puramente intelectual, questionando cada afirmação à luz da razão humana. O maior ensinamento vem do desenvolvimento interior. Esteja disposto a ser ensinado por Deus. É por isso que eu enfatizo tanto a ideia de meditação, de desenvolvimento interior, de Deus aparecendo como sua própria consciência individual. Essa é a razão pela qual eu também peço que você não leia páginas e páginas de livros de capa a capa sem parar. Leia até que algum tipo de ideia se desenvolva ou desdobre-se. Então pondere isso
e deixe a luz da verdade vir de dentro. A verdadeira função de um professor é libertar o aluno do professor. Isso pode ser feito apenas na medida em que você aprende a deixar essa verdade se desdobrar. Tudo o que é dito intelectualmente não será eficaz no ensino espiritual. Ninguém pode te dizer o que é Deus. Eu posso dizer a você que Deus é consciência infinita revelando-se. Mas seria pura loucura você achar que eu lhe disse o que Deus é. Você saberá o que Deus é somente quando esse conhecimento se desdobrar para você de dentro. No mundo ocidental, não fomos ensinados a voltarmos-nos para dentro. A experiência é nova para a maioria das pessoas. Alguns aprenderam certas declarações, afirmações e negações e a repeti-las. Eles não foram ensinados a ir para o reino de sua própria consciência. A maioria das pessoas não são treinadas para meditar. Mas eu sei disso. Não há ensinamento real de fora. O único professor que pode provar qualquer valor duradouro em sua vida é aquele que pode levá-lo de volta ao reino da sua própria mente e ao reino da sua própria alma, e ali deixar o divino infinito se revelar. Minha função não é tanto ensinar a mensagem da verdade. No entanto, é importante que você se lembre desses 3 pontos da mensagem: a natureza de Deus, a natureza do ser individual e a natureza do erro, pelo qual estamos lutando para sempre neste mundo humano de pecado, doença e morte, falta e limitação. Então, aprenderemos não tanto a combatê-los, quanto a enfrentá-los, vendo através deles. Quando você entende a natureza do tratamento e da oração, você experimenta a natureza do Cristo. O Cristo não é nada no caminho das palavras, é um sentimento, é uma garantia da presença. Ela vem de nossa própria consciência através da meditação e desdobramento. Então você experimenta Deus se desdobrando como sua própria consciência individual. E este é o propósito do caminho infinito.